Fala galera, eu sou o Germano e estamos aqui iniciando mais um Overbooking Podcast com uma convidada especial, mas antes o Pedrão vai dar aquele recado. E aí, tudo bem com você? E aí, Germano? Suave? Pedrão, tudo bem? Beleza, galera? Siga o Overbooking Podcast em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no TikTok e principalmente aqui no YouTube. Estamos aqui direto com o nosso canal oficial. Então já segue lá, compartilha, ativa o sininho e se inscreva, que isso que é o mais importante, porque você ajuda a gente a criar mais conteúdo de qualidade para você. Isso. Galera, nós estamos aqui uma pessoa que é jornalista, escritora e tá aqui na minha frente a lindíssima Jéssica Paula. Mas antes de apresentar ela, a gente já descobriu um segredo dela. Sim. Qual que é o segredo? O segredo é o seguinte... Medo. Quer que você faça alguma coisa, é só falar que você não consegue. Ah, isso é verdade. Desafia. Isso é verdade. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Isso é verdade. Se você disser, eu duvido que você faz... isso aqui não dá pra você, porque, coitadinha, você tem uma deficiência e isso aqui não tem como. Aí é que eu vou fazer mais. É assim que a gente convidou ela. Falou, duvido você ir no Overbooking Podcast. só marcar o dia. Ela falou, eu vou, caramba. Bem-vindo. Foi exatamente assim. Obrigada, meninos. Jéssica Paula, você sabe que a gente trouxe você porque você é louca, aventureira. Louca. É um elogio que eu adoro, inclusive. Pra mim é um elogio. Eu acho que cabe bem assim, né? E a gente queria entender mais sobre a tua viagem pra África, pro Sudão. Você tentou entrar lá no país, como é que foi? Olha, menino, É bom que ele começou no... Ele já começou no hard. No hard, né? Ele começou na... Eu fui pra... Eu sou jornalista de formação, né? Então eu queria uma boa história pra contar. E eu fiz uma pesquisa muito rebuscada pra isso, eu joguei no Google. E eu queria um país onde... que eu pudesse produzir um conteúdo inédito, que não fosse falado ainda, né? Então, por exemplo, Ruanda já tem o filme Hotel Ruanda. Sim. Então, eu queria algo que fosse bem diferente de tudo que a gente tem, até para contribuir com a literatura mundial, na verdade. E aí, eu decidi ir para o Sudão, porque quando eu pesquisei, o continente africano tem 54 países, eu me interesso muito pelo continente. E aí, né, desses 54 eu tinha que escolher um, e eu joguei no Google para saber para qual deles eu iria. E aí, dentre eles, surgiu o Sudão. E aí, quando eu vi Sudão, apareceu uma mensagem de alerta dizendo: alerta, viajar para o Sudão não é considerado seguro. Eu tenho isso memorizado. Aí caiu naquela questão de tipo, você não pode fazer. A mensagem era exatamente assim: não é considerado seguro porque 2 guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando os visitantes são razões suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias. Ou seja, só a viagem humanitária. Não, eu olhei e falei, cara, que massa! É pra lá que eu vou. Entendeu? Vocês estão entendendo porque a gente falou que ela é louca? Essa mensagem, se você jogar no Wikitravel, que é a Wikipédia das viagens, tem até hoje ainda uma mensagem de alerta. E peraí, rapidinho. Peraí, que foi uma paulada já logo de cara. E como que a galera à sua volta reagiu com isso? Que você pensou sozinha, tomou a decisão e, pelo pouco que eu te conhecia até agora, não adiantava mais ninguém falar não vá. Não. Tinha uns amigos em volta que achavam mesmo que era um pouquinho de maluquice, mas eram amigos que me incentivavam muito. Mas a minha mãe, por exemplo, não tinha noção, não tinha dimensão. Então ela sabia, mãe, eu estou indo para a África. Da loucura que você ia fazer. Mas eu dizia que eu estava muito mais acompanhada e indo para lugares muito mais estruturados do que realmente eram. A minha mãe foi descobrir muita coisa. As primeiras perrengues que ela descobriu. Primeiro que ela descobriu que eu peguei malária, depois que eu já tinha pegado malária, né? Então eu já estava melhor. Mas você já tinha retornado ou você estava lá ainda? Eu estava lá e aí eu falei para ela, começou a chorar por Skype, coitada. Ela começou a sofrer. E aí foi uma das primeiras coisas que ela soube, mas o restante, que ela teve mais acesso à informação em uma entrevista que eu concedi pra Veja. Então ela soube pela Veja um monte de coisas que eu tinha passado. E aí depois, posteriormente, em palestra e livro, que ela foi descobrir tudo mesmo. Você tava bem aqui. Não, eu já tava aqui. Aí eu já tava... Mas também, né? Vai falar o quê pra mãe? Fala, mãe, tô aqui no meio do... Ela ia fazer o quê? Lá de Rio Verde, interior do estado de Goiás. Mas, por exemplo... Mas, por exemplo, a malária lá, você tava num país que não tem uma situação de saúde pública, estrutura. Mas você sabe que pra malária tem. Tem, né? Porque é comum, né? É porque é muito comum, e inclusive é muito comum a gente ter problemas com pessoas que vão rapidamente, voltam com malária e às vezes estão em países desenvolvidos. Nossa, é verdade. E que demoram a diagnosticar ou que não têm acesso. Que não é comum, não tá Não, na foi literatura ótimo. médica deles, Eu recebi um atendimento ótimo em Uganda.
E a médica, eu vi ali um pouco o exame, estava em inglês, mas eu consegui identificar, né, que é plasmódio, enfim, eu consegui identificar algumas coisas, comecei a chorar. Ela olhou pra mim, minha filha, você tá chorando por quê? É só malária. E quais são os sintomas, assim, mais Dizem críticos? que eu não tive dengue, mas a gente conhece mais a dengue, dizem que é uma dengue mais forte, né? Mas o que eu senti? Eu fui tomando, eu achava que era só uma fraquezinha, né? Uma moleza. E aí eu fui tomando os paracetamol da vida, os dipirona. Sei. E aí o remédio que eu tomava de 8 em 8, eu comecei a tomar de 6 em 6, de 4 em 4, de 2 em 2, até que não fez mais efeito. Mas porque não é o remédio certo? Você Porque tinha não que era o tomar remédio certo, eu tava tomando o remédio Caraca, tudo errado. Só pra... E eu tava no meio, eu tava em campos de refugiados, na verdade. Então eu não tinha... Pô, mas Pedrão, como é que você chegou no campo de refugiado? Como é que você entrou no país? Que eu sei que tem uma história aí que você foi tentando, você foi insistente. Um pouco, eu sou um pouco, né, teimosa, um pouco insistente, e quando eu acredito numa coisa, eu falo, cara, isso aqui tá certo, sabe aquela coisa, você quer ser feliz ou quer tá certo? Você quer sempre estar certo. A sua escolha tá certa sempre. Olha, em relação a essas coisas de viagem, essas coisas porque às vezes eu passo perrengue só pra mostrar que dá pra fazer, sabe? E o Sudão foi um exemplo disso. Eu decidi que iria, né, falar sobre o Sudão, mas tem toda uma logística para você chegar no Sudão. Enfim, na época eu morava na Espanha, estava estudando jornalismo ali, tive uma oportunidade. E de cara já deixo muito claro que isso não é coisa de gente rica, porque eu não tinha dinheiro, assim, né? Não sou herdeira, sou do interior de Goiás, né? Lá de Rio Verde, interior de Goiás, mas fui criada na roça, e não é roça fazendeiro rico, era roça tirando leite, fazer era bonequinha. Roça, não fazenda, né? Era muito diferente. Então, eu fui juntando dinheiro de estágio mesmo e tive uma oportunidade no meio da faculdade para estudar, fazer parte da minha graduação na Espanha. Então, estava na Espanha na época e decidi ir para o Sudão. E aí tinha uma logística, até questão de visto. O Sudão não é bem um país tão receptivo assim como vocês podem imaginar, não é verdade? E aí eu fui primeiro para a Etiópia. Da Etiópia, eu precisava chegar no Sudão. Então, na Etiópia estão os campos de refugiados, de onde os sudaneses, né, onde os sudaneses estavam vivendo. Por quê? Existe um conflito no Sudão, e até hoje esse conflito existe, mas na época era ainda mais intenso. Que ano que foi mesmo? A viagem foi em 2013. Tá. Mas ele ainda continua atual porque o conflito ainda existe, ainda tem uma série de questões, né? Não, é que eu perguntei o ano porque naquela época devia ser até pior, né? Sim, porque, por exemplo, a gente não tem nessa época, 2012, 2013, estava chegando o WhatsApp aqui no Brasil, por exemplo. O nível de informação. Meu celular era um Nokiazinho, né? Então o nível de acesso à informação também era mais restrito. Eu estive em lugares que na época não estavam no mapa. Alguns lugares apareceram no mapa depois que eu fui, e tem lugar que até hoje não está no mapa. Caraca. Que tem registro por conta de organizações humanitárias. E a gente sabe se que o lugar existe, mas não tem um detalhamento, não sabe o que tem ali. Né? Então, isso é muito comum no interior do continente africano, principalmente desses países mais... Cara, eu acho que essas pessoas também não têm noção. Além deles não estarem no mapa e a gente não saber que eles existem, eles não têm a mínima ideia de como o mundo é. Não é? Tanto é que o título do livro, Estamos Aqui, vem justamente disso, porque a primeira pessoa da situação de refúgio que eu conheci lá na Etiópia, ele virou pra mim e disse: quando você voltar pro seu mundo, por favor, conta pra eles que nós estamos aqui. Olha a frase, quando vocês voltarem para o seu mundo. Né? Então eles já entendem que é um outro mundo. E o livro já é uma dedicatória a essa galera mesmo. Ele é dedicado para essas pessoas, a esse refugiado em especial. E essa foto foi espontânea. Eu amo essa foto, porque eu tava com a câmera, assim, e ele meio que me viu e respondeu, né? Quase que me imitando. Então, acho que é muito significativa, porque é também um sinal de, olha, eu também tô te vendo, né? Eu acho que ela é muito forte, traz esse significado muito forte. Mas, para chegar ali no Sudão, primeiro fiquei na Etiópia, conheci as pessoas nos campos de refugiados e fui entender de onde elas estavam, do que elas estavam fugindo. E aí entendi que elas estavam fugindo de algumas regiões específicas do Sudão. Tem uma em específica que chama Nilo Azul, é um estado que é conflituoso na época, ele inclusive era considerado mais perigoso do que a faixa de Gaza. Nossa. Então, era considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. E a galera tava fugindo de lá. E eu falei, cara, o que tem lá? Porque é proibido entrar estrangeiro, é proibido entrar jornalista, é proibido entrar uma galera. Eu falei, cara, por que estão escondendo, né? E aí, eu tentei entrar lá. Primeiro, eu tentei passar por uma primeira fronteira,
ali entre a Etiópia e o Sudão, nessa primeira fronteira, eu cairia ali direto, eu sairia direto no estado do Nilo Azul. Falei, cara, eu vou sair no meio do Vucu-Vucu. É ali mesmo. Fui barrada antes. Aí eu fui barrada, tem vários pontos de fiscalização policial, entrei numa van. E entrei numa van ali com uma van local, porque as pessoas que moram ali podem transitar livremente, né? O problema é quem vem de fora. Sim. Principalmente jornalista, né? Na África, tem uma cor diferente do resto da população. Uma cor diferente. Aí tem ali uma menina de muleta, sem véu, porque e tem até uma história sobre isso, mas a questão de não usar véu não era... em alguns lugares, em algumas cidades, mesmo que o país seja muçulmano, é possível sim ir sem véu, dependendo do contexto social. Mas pra mim também era muito difícil, porque eu caminho com as muletas. Vou até pegar elas aqui, né? Sim, mostra aí pra galera. Eu uso as muletas pra andar. E aí eu ando o tempo todo aqui, né, com os braços. Força dos braços. Então o véu era muito... Ele não parava, assim, né? Toda vez que eu coloco um pano, ele não para direito, porque venta muito. Você tem que toda hora tá levando a mão no rosto, e aí você... aí eu parava, eu levava a mão no rosto, aí ele saía, e aí, então, na maioria das vezes, eu realmente evitava colocar qualquer coisa. E pelo calor excessivo também, porque a gente não tá acostumado, né? E tem regiões onde é muito bem aceito estar sem véu. Você só precisa descobrir quais são elas. Mas e o Nilo Azul? Como que era? Não, o Nilo Azul. A questão do véu. E no Nilo Azul já era mais complicado. E aí foi até por isso que... São duas regras para entrar no Nilo Azul, né? A primeira é para uma mulher entrar. Você precisa estar com véu. E a segunda é que você precisa estar acompanhada de um homem. Eu não tinha nem o véu e nem o homem. Então eu precisei providenciar. O que eu tinha? Eu precisei providenciar, muito bom. Pegou na prateleira ali. Se você... Quem precisar providenciar homem aí... Véu, eu não sei, mas homem eu conheço muita gente. Rapidinho. Mas o que eu fiz? Eu tinha procurado já algumas organizações internacionais que, enfim, principalmente orfanatos, que lidavam com pessoas que eram vítimas dos conflitos ali. Eu conheci um homem que eu falei, olha, eu preciso ir pro Nilo Azul. E eu tô sem homem, né? O véu até tem, mas o homem é mais difícil. E aí ele falou, não, posso ir com você, tem um dia livre aqui, a gente vou até lá, te deixo lá, e aí... Ele era nativo de lá ou não? Isso, sudanês. Foi tipo um coiote, né? Foi um atravessador. Ele foi um atravessador, muito bom. Não tinha pensado nisso. E eu não tinha o véu, mas eu tinha uma canga colorida que eu comprei no Rio de Janeiro. Com Cristo Redentor pintado em coloridos de Romero Brito. Nada chamativo. Não, super discreto. Imagina o Cristo Redentor com Romero Brito ali. E me enrolei, fingi que aquilo era um véu. Fui com meu marido até o Nilo Azul. E passei ilesa. Consegui chegar no Nilo Azul. Conversei com as pessoas que eu queria mesmo ter encontrado. Mas eu peguei ali 52 graus de temperatura. Caraca. Nossa, acho que é inimaginável, né, pra gente daqui. 52. Não, e eu imagino que você estava aqui numa região árida. Deserto, deserto. Ali é um desertão mesmo. A borracha da muleta, que aqui embaixo é um apoio, ela começou a derreter, corroer no calor do asfalto misturado com areia. Comecei a passar mal. Sabe aquele calor que te faz passar mal? Sei. Aí eu falei, cara, eu vou ter que voltar lá pro hotel, onde eu tava hospedada, porque, imagina, eu tava ali andando na rua. E quando eu cheguei lá no Nilo Azul, na verdade, o gerente do hotel falou, olha, você não pode ficar aqui, mas... E aí ele tem a galera que é um pouco do que a gente pode, inclusive, falar, que é o capacitismo, né? Que as pessoas acham... Que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, que eles acham que a gente não é capaz de fazer um monte de coisas, né? E aí ele ficou com dó de mim e falou, não, vou deixar você ficar aqui no hotel, bonitinho, quietinho, mas amanhã de manhã, assim que o galo cantar, o oficial de segurança vai vir falar com você. Aí eu falei, bobinho, você aí o galo cantar, né? E foi assim que eu fiz algumas entrevistas, conversei com algumas pessoas. Só que eu passei mal com esse calor e tive que voltar pro hotel. Quando eu voltei pro hotel, quem tava bonitão me esperando? Tava lá na recepção, aguardando. Tava lá, lindão, o oficial de segurança. Me fez uma série de perguntas, resumindo a conversa, ele falou, você vai embora, você vai presa. Só que, como eu passei mal, eu não tinha feito fotos do lugar. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou provar que eu tive aqui? Até pelo meu trabalho enquanto fotojornalista na época, mas também como prova mesmo. Olha como é, né? Pra mostrar pro mundo e não ser só mais uma história. Em nenhum momento ele pediu tua câmera pra ver? Nada disso? Em outros lugares, em outros pontos de fiscalização policial me pediram.
Mas eu tinha 2 cartões de memória. Eu tinha um cartão de memória que era onde eu tinha foto com a galera, meio como se fosse uma turista. Sim. Vim visitar amigos. E eu tinha um outro cartão de memória que tinha foto dos campos de refugiados, da galera... Que era oficial do Que era oficial, que ficava na calcinha. Você foi tudo pensado, então. Foi super, assim, tanta estratégia. Uma estratégia tão rebuscada, né? São estratégias muito rebuscadas, que é cartão na calcinha. Muito, 50 e pouco grau. É cartão na calcinha, é canga de Romero Brito, tudo muito bem Muito estruturado. bem pensado. Quem pensa assim, pô, doida, foi lá de louca, de sopetão, foi nada, meu. Ela pensou em tudo, cada detalhe. Você sabe que até hoje me perguntam como é que eu consegui fazer as fotos desse lugar e organizações internacionais eram atrás de mim pra saber. Pelo jeito, não é. O jornalista não era bem-vindo lá. Não, nem um pouco, nem um pouco. E na época que eu fui, nem a organização humanitária era bem-vinda, porque eu usei a desculpa eu tava dizendo que eu tava com a Cruz Vermelha, mas a Cruz Vermelha tinha acabado de ser expulsa de lá. Caraca. Então não tava... Você foi com a indicação errada. Gente, faltou o QI certo lá dentro. Tem fotos do Nilo Azul aqui? Tem Galera, fotos. ó, foca aqui, ó. Eita, aí, ó. Tá vendendo, isso aqui vem na Amazon, todos os lugares. Tem no meu Instagram mesmo, vocês conseguem encontrar. Pronto, ó, no link do Instagram. Fala aí o Instagram pra galera. Jéssica Paula, tem um app que não é qualquer uma. A Jéssica Paula, tem aí o Instagram. E conseguem me acompanhar várias viagens por ali, né? Porque eu não faço essas maluquices só pra mim, né? Eu quero que as pessoas vejam. Claro. O que eu vou falar é o quê? Compre um livro. Porque uma que a gente apoia uma escritora tão fantástica, que teve a preocupação de fazer tudo isso, e eu não vou mostrar a foto do Nilo Azul. Não vou dar spoiler, não. A pessoa vai ter que comprar pra ver. Cara, mas Boa, esse perfeito. livro, quando ela chegou e entregou pra gente, inclusive é presentão pra nós, viu? Pô, Um pra mim, pra você, um pra Sá. O livro é fantástico, é muito bonito, já dá vontade de ler mesmo. Eu brinco que ele tem figurinha, mas é porque ele tem 58 fotografias. Cara, mas é que as fotos falam por si aqui. É verdade. E a ideia é que tenha fotografia mesmo, que tenha o rosto mesmo das pessoas, que é pra trazer essa visibilidade e não ficar só mais um número, só mais uma história, né? Essa é a intenção. E só pra vocês entenderem, tá, gente? A gente não falou no início, mas a Jéssica Paula, ela mostrou agora as muletas, então ela convive desde os 6 anos, não é isso? Isso. Com a deficiência, foi por conta de uma infecção, né? Foi uma infecção de garganta que mudou de lugar e foi pra medula. Eu Caraca. tinha 6 anos e foi aquele corre pra gente tentar descobrir o que era. Na época era bem difícil entender esse diagnóstico. Hoje a gente sabe que é uma mielite, que é diferente da poliomielite, que a polio tem vacina, inclusive, para isso. A mielite não tem. Geralmente ela vem de uma outra infecção. E eu me lembro muito, eu tava lá na roça, né, no sítiozinho do meu avô, e deitada com todos os sintomas de uma infecção de garganta, com febre, dor de cabeça, dor de garganta. E minha mãe foi me chamar para tomar um banho, para dar um up. E quando eu fui me levantar do sofá, eu já não consegui mais apoiar a perna direita no chão. E aí, durante o banho, eu fui perdendo a força na perna esquerda. E imagina, naquela época lá em Rio Verde não tinha nem exame de ressonância magnética. Foi uma loucura pra gente tentar descobrir o que realmente estava acontecendo. E a partir disso foi um processo de eu aprender tudo do zero, porque eu perdi a mobilidade como uma consequência dessa infecção. Então, eu aprendi de novo a sentar, primeiro com encosto, depois sem encosto. Depois eu aprendi a engatinhar. Até os 12 anos de idade eu engatinhava dentro de casa, porque era mais agilizado, era melhor para mim. E aprendi a usar o andador, depois aprendi a usar as muletas essas que a gente usa embaixo do braço, que são as axilares. Machuca, né? Pra caramba essas aí, né? Principalmente pra mulher, é muito incômodo, porque a gente... Aí na adolescência ainda você quer usar uma blusinha, uma regatinha, ficar bem diva e incomoda, porque sua... o seio pra mulher também incomoda, é uma muleta que é um pouco mais... Pra mim, pelo menos, me incomodava bastante. E aí eu passei pra esse modelo, que é onde que eu uso hoje pra dar a volta ao mundo. Que é um modelo onde hoje sinto mais autonomia e tenho mais mobilidade. Isso. Caramba, quer dizer, desde dos 6 anos, quando você descobriu, até você chegar nessa muleta que é mais confortável, todo o processo de adaptação demorou quanto tempo? Olha, eu comecei a usar essa muleta aos 14. Então, faz X, aquela... Não, 8 anos. Não precisa fazer as contas. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima. Não, aos 14. Agora daqui pra cá não precisa saber. Não, uma questão assim, ó. Você e acho que a galera que tá assistindo tem essa mesma percepção. Você é uma pessoa muito forte, né? Eu tô falando forte fisicamente, isso também, mas forte também. mesmo do seu jeito, o jeito que você se posiciona e fala. Foi sempre assim a sua infância, a sua adolescência? Ou não? De onde que vem
Não, minha filha, é de tanto se lascar. Eu ia até falar palavrão, mas é Pode de falar, tanto... a gente gosta de falar Tanto palavrão. se fuder, tomar no cu, né? Eu brinco muito falando, é de tanto ralar no piqui. Mas a gente vai aprendendo Vai criando mesmo. casca, né? Vai criando casca. Eu lembro, tinha bullying na escola, tinha situações... eu me lembro de uma vez, tinha um rapaz bonito, uma vez numa festa, eu olhei pra ele, eu achava que eu era hétero na época ainda, porque ainda tem esse adendo, e eu falei, será que esse rapaz, tal? Ele me olhou de longe, e aí eu vi que pudesse, né, ter rolado alguma coisa, minhas amigas todas ali em volta, cada uma, né, cuidando do seu crush na época. E ele chegou até mim e ele falou, nossa, você é muito bonito, eu até ficaria com você se você não tivesse uma deficiência. Mas que Caraca. Mas as pessoas... É o que a gente estava falando outro dia, que a gente está numa fase disruptiva, né, Pedrão? A gente estava vai falando aprendendo de cotas, né? Qual que é a importância... até quero fazer um comentário sobre isso, mas qual que é a importância das cotas para você, do teu ponto de vista? Olha, eu acredito que a cota, né, ela tem uma relação, na verdade, ela é quase que... Inicialmente, eu enxergo ela como um convite para que a gente possa, de fato, fazer parte. Sim. Então, quando você tem uma deficiência, eu lembro muito bem que no jardim, era jardim pré, ali, primeira série, os coleguinhas na escola, eles brincavam e iam brincar na praça e todos eles voltavam suados, né, e cansados. E eu ficava quietinha do lado da professora, do lado da tia, jogando uma dama, um xadrez. Inclusive, aprendi a jogar por isso, mas... Você com certeza joga melhor que o Pedro. Com certeza. Sou muito ruim. Vai ser uma história para outro episódio. Outro episódio. E aí, eu lembro que eu queria suar, assim como eles suavam. Então, só que eu não suava, eu não estava brincando com eles, então eles iam no bebedouro beber água. E eu pegava um pouco da água e jogava para parecer que eu estava suando também. Então, é uma forma da gente sentir que faz parte, porque você vai né, uma pessoa como eu que cresceu com uma deficiência, você vai no parquinho, não tem brinquedo para você. Você vai na escola, não tem atividade para você. Tem uma série de coisas que não são para você. Sim. E você se acostuma muito com isso. Então, quando uma empresa, por exemplo, diz que tem uma vaga para uma pessoa com deficiência, olha, você é bem-vindo, nós estamos abertos a pessoas com deficiência, exatamente como um convite. Mas mais do que isso, se você for pensar, ela é também um instrumento para que a gente consiga viver com um pouco mais de igualdade. Quer dizer, vou citar um exemplo aqui só para ser um pouco mais didática. Imagina que nós dois estamos numa lotérica, tem nós dois ali na fila, e da lotérica a gente tem que resolver um perrengue, uma burocracia no cartório. E o cartório fica a 500 metros da lotérica. Então, você precisa ir na lotérica para depois ir no cartório. Muitas pessoas acham que a fila preferencial, por exemplo, é só porque eu não consigo ficar muito tempo de pé parada ali. De fato, é muito dolorido. Mais desconfortável para você. Bem mais confortável. Porque para a gente também é desconfortável, mas tem muitas condições de saúde que impossibilitam, de fato, você ficar tanto tempo numa fila. Mas é para além disso. Sim. É pela questão do contexto social e de mobilidade até que envolve, que, por exemplo, se estamos nós dois numa fila, eu vou passar na sua frente. Imagina que a lotérica e o cartório estão quase fechando. Eu vou passar na sua frente, você vai ficar bolado, porque, né, essa menina passou na frente, que pode acontecer. Mas se você for pensar, acompanhar bem esse raciocínio, eu passei na sua frente, mas... tem um deslocamento. Tem um deslocamento. Sim, sim. Então, é muito provável que a gente chegue juntos ao cartório. Sim. E que a gente resolva juntos, né, ao mesmo tempo. Ou talvez, ainda assim, você ainda consiga chegar um pouco na frente. Então, a questão quer dizer, a fila preferencial me ajuda a chegar junto com você. Sim, é para igualar, né? Para tentar ser exato. Não sei nem se iguala, mas é para tentar... Para tentar minimizar nivelar essas diferenças. Sim. Esse é o grande ponto. Então, quando eu falo que a gente tem muita dificuldade de acessar muitos lugares, é isso. Quantas pessoas você vê com deficiência na faculdade? Nós temos... o censo de 2010 mostrou que nós temos 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Esse número deve ser atualizado hoje, deve ter um número menor agora, mas ainda assim é muita gente. Sim. Milhões de pessoas. É muita gente. Quantas pessoas você está vendo nos bares, nas faculdades? Quantos são os profissionais que vocês estão vendo? Recepção, no restaurante?
Em quais lugares vocês estão vendo pessoas com deficiência? Isso diz muito, né, sobre a necessidade de criar oportunidades. Porque essas pessoas elas estão aí, mas elas não estão na nossa raio de visão. E acabam sendo invisíveis, né, cara? Agora, é claro que não é algo que a gente gostaria que fosse para sempre. Ela, na verdade, é uma ferramenta para que a gente consiga nivelar depois... Por isso que eu acho que a gente está num momento disruptivo. Até te fiz essa pergunta, porque eu gostaria de fazer a colocação. E assim, me surpreendeu muito ela falando assim, cara, você vai num parquinho quando era criança e não tem nada pra mim. Cara, que foda, a gente não percebe isso. Não percebe, porque não é... Né? Porque não tá sentindo na pele, cara. E eu tenho, você que tem filho hoje em casa, imagina essa situação. Cara, é foda, né? Não, mas eu vou até um pouco além, assim, eu fazendo uma reflexão. Tem muito evento na escola da minha filha. Uhum. E ela não tem contato com ninguém que tem um certo tipo de deficiência. É. Então, ela vai crescer, ela vai pra faculdade, talvez ela não tenha também o contato, ela vai começar a trabalhar, talvez no trabalho daqui 10, 15, 20 anos ela vai ter. E ela não vai saber como lidar. Reagir, como lidar com... De Então, entender quando que você cria a obrigatoriedade de colocar uma pessoa com deficiência numa empresa, por exemplo, você está criando a obrigatoriedade dessa pessoa aprender a lidar. Da pessoa sem deficiência aprender a lidar. Esse é o ponto. E, infelizmente, esse processo não começou na escola, que é o ideal, né? Começa na escola, que começa, né, que vai evoluindo. Mas as empresas ainda têm um papel muito importante nesse cenário. Tem um senhor, ele tem uns 60 anos e eu sempre vejo ele tem uma deficiência. Ele pede dinheiro no Farol, perto de casa. E outro dia eu comentei com a minha esposa sobre isso. Eu falei, Pri, na época que ele era jovem, não tinha cota. Cara, ele já nasceu fadado a ser margem da sociedade, cara, porque ninguém contratava. Hoje a cota faz essa função social é obrigatório de fazer com que a gente enxergue essas pessoas como normais, cara, que tá do nosso lado. O teu amigo que tá aqui, se ele tá numa cadeira de roda, ele tá trabalhando igual a você. E por isso que eu acho que a gente tá num momento disruptivo, porque à medida que a tua filha conviver com uma pessoa que tem uma deficiência, a minha filha, os meus filhos, hoje a gente viveu o antes e está vivendo a mudança, mas amanhã isso vai ser extremamente... Eu espero e torço para que seja extremamente natural, para que os nossos filhos enxerguem as pessoas todas como iguais. Para que seja natural. E é engraçado porque às vezes a gente... É comum as pessoas pensarem que a cota é meio que um atestado de que você não consegue sozinho, mas é o contrário, você não consegue, de fato, acesso. Sozinho. Apesar de que a sociedade não está preparada. Não é sobre capacidade, é sobre acesso. Sim. São termos muito, muito diferentes. E eu vivo isso até... um dos meus maiores desafios enquanto profissional, né, jornalista e produtora de conteúdo que estou aí fazendo um monte de desafios, que gosto muito de viajar e de gravar, enfim, né, saio fazendo esses desafios. Minhas maiores barreiras é justamente encontrar gente que acredita que eu tenho o direito de tentar fazer alguma coisa. Então, eu invento um desafio, eu quero escalar tal lugar. O que eu encontro de gente falando que não dá, que não tem como, que não vai acontecer, é a maioria. Então, o meu trabalho é de formiguinha, eu saio atrás de alguém, um doido, igual eu, que tope fazer comigo. Por exemplo, questão você... atravessou lá, que foram 3 dias, não foi 3 isso? 3 dias atravessei os Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses. E hoje eu vi que você postou um Reels com o guia que foi com você. Você teve esse cuidado. Isso, guia, porque é o único que topou. Na verdade, a empresa, né, tem várias agências que fazem esse passeio. Quem quiser viajar ali, fazer a travessia dos Lençóis Maranhenses, pode fazer. Existem guias credenciados para isso, agências. Mas a maioria não queria fazer porque achava que eu não ia conseguir, que ia dar problema, que ia dar trabalho. E que não dava para fazer. E eles toparam e falaram, cara, bora fazer. E, inclusive, porque existem 2 tipos de acessibilidade, que para mim são os 2 primordiais, que tem a acessibilidade física, que é o que a gente conhece, que a gente já imagina elevador, rampa, braille, né, sinalização para pessoas cegas, enfim. E tem a acessibilidade atitudinal, que está na atitude das pessoas. Sim. Que ela, inclusive, eu considero ela em muitos aspectos até mais relevante, dependendo do contexto, do que a física. Porque é isso, eu não espero encontrar acessibilidade física nos lençóis. Mas eu esperava, sim, que houvesse um pouco mais... Não ia ter rolante lá para você, né? Exato. Mas eu esperava, sim, que pudesse haver mais pessoas preparadas para receber gente com deficiência. E aí é que tá a diferença, né? Sim. Até porque quando uma pessoa tá mais preparada,
a gente consegue até pensar em macetes, em truques, em Soluções, soluções físicas para acessibilidade. Mas se não tem quem queira fazer, é mais difícil. E a questão do pé de igualdade é muito isso, porque a travessia dos Lençóis, até mesmo mencionando a questão das cotas que você trouxe, que a gente falou sobre, né, nivelar. Sim. Sobre nivelar o acesso. E eu, por exemplo, fiz a mesma travessia que a maioria dos turistas fazem quando vão para os Lençóis, quando querem fazer a travessia. Que é, os turistas comuns, eles começam a caminhar das 6 da manhã. Então, são 3 dias de caminhada, todos os dias você caminha a partir das 3 da manhã. Só que eu caminho mais devagar. Por quê? Porque o deadline, o fim da linha ali de tempo para você parar de caminhar nos Lençóis é ao meio-dia, pelo menos. Por quê? Porque depois o sol fica insuportável, você começa a passar mal. O trajeto antes do meio-dia. Até o meio-dia. Até o meio-dia. É o ideal. Às vezes as pessoas até passam desse tempo, mas é muito comum que aí já esteja passando mal, porque é um calor, fica muito exaustivo. Então, mas o comum é das 6 da manhã até o meio-dia. Eu comecei a caminhar às 3 da manhã. Por quê? Porque eu preciso de mais tempo. Sim. Então, uma travessia que para as pessoas eram de 6 horas, a minha travessia foi de 6 horas por dia, de 9 horas por dia, né? Então, das pessoas comuns de 6 horas, a minha era de 9 horas por dia. Que é aí que a gente fala da igualdade. Eu precisei sair mais cedo, não porque eu tenho um privilégio, ou porque eu sou VIP, ou porque abriram exceção para mim. Não. O guia ficou mais horas ali com você. Se igualar. Para que eu pudesse igualar. Então, se você imagina uma competição no cenário que a gente está falando, né, de vida corporativa, por exemplo, de vagas em universidades, em empresas, é disso que a gente está falando. Eu preciso ter alguma ferramenta que me ajude a chegar no horário que as pessoas chegam. Sim, isso a gente está falando numa questão física. Porque quando a gente fala de mentalidade intelectual, cara, não muda nada, né? Absolutamente nada. Exato. Então é isso, não é sobre capacidade, é sobre a oportunidade, sobre o acesso. Eu tava pensando, e depois que eu conversei com você, que dia que a gente se falou? Foi semana, foi essa semana. Foi sábado? Sexta? Não, lembro. foi... Enfim, não importa a data. Foi sexta. E eu comecei a fazer algumas reflexões, que a gente tava conversando, eu quero construir lá em Pardinho, lá, pegar o terreno, ter uma casa. E aí eu falei, a gente vai construir do zero. Eu falei, nossa, mas eu preciso ter uma casa acessível se eu quiser receber uma visita. E as pessoas não pensam isso. E eu me peguei pensando, eu falei, porra, se um dia eu quiser receber um amigo, uma amiga, se a gente vai ter uma amizade, e eu não tenho uma casa, um local acessível, eu não penso nisso. E mais do que isso, quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 34. 34. Dependendo da casa que você for construir, se você quiser viver pro resto da sua vida ali, quando você tiver a sua hérnia de disco, eu vou ter que refazer. Você vai sofrer pra subir a escada, gata. É isso, você vai sofrer pra subir a escada. Quando você tiver mais um filho, quero ver você subir no carrinho e compra, e sacola, e criança. Entendeu? Então, assim, a acessibilidade não é só pra quem tem uma deficiência mesmo. Sim. Cara, se você tiver uma dor nas costas, torcer o pé... na avó da Priscila. Eu lembro que você comentou. Porque é isso, vão ter os avós, você vai envelhecer, você pode torcer um pé um dia. Verdade. E aí, o dia que você torcer o pé, se o seu quarto for lá em cima... Você não vai dormir no quarto. Você tem que dormir no quarto de baixo. Sei lá, né? Tem que pensar. Porque o meu processo de adaptação pra conseguir subir é diferente. Total, porque uma coisa sou eu. Se você botar eu pra subir uma escada, eu dou um jeito, mas eu me adapto aqui. Aí, de novo, a conta, né? Dos 6 anos de idade até os 31 que eu tenho hoje. Na verdade, ela vai subir mais rápido que você, né? Não, muito bem. Hoje você já sobe mais rápido que você. E isso é uma questão também, porque as pessoas confundem muito deficiência com doença. São duas coisas muito distintas. Quem tem uma deficiência não está doente. Sim. Então, é muito comum na travessia, por exemplo, muita gente comparou, nossa, uma senhora veio aqui, fez a travessia, torceu o pé e não conseguiu concluir. Você, de muletas, conseguiu concluir. Falei, mas eu não torci o meu pé. Eu não torci o meu ombro, né? Porque eu ando mais com os braços. Aliás, você torceu e mandou ver lá, né? Eu torci porque era eu consigo fazer umas coisas que nem eu acredito. Eu consegui torcer, antes da viagem para os Lençóis, eu consegui torcer o pé que eu não uso. Eu caminho com uma perna, né? Eu apoio só a perna esquerda e eu torci a perna direita brincando com eu com 30 anos na cara, brincando com meu irmão caçula de lutinha, porque a gente foi reviver a infância. E aí torci meu pé nessa brincadeira, mas era o pé que eu não apoiava. Então, isso não comprometeu, ficou incômodo, inchou, botava gelo no meio da travessia, mas não comprometeu meu desempenho, porque não é a perna que eu uso para caminhar. Agora, se eu tivesse com os braços machucados, com a perna que eu uso para caminhar machucada,
Aí sim eu também não conseguiria provavelmente concluir. A gente que não tem nenhuma deficiência física, se a gente tivesse com o pé machucado, a gente ia ter o mesmo problema. E a gente já tá, né? Então a questão é que esse é meu estado saudável. Sim. Né? Não é uma doença. E você quer ver uma das formas mais comuns dos exemplos que demonstram que as pessoas realmente confundem a deficiência com doença? É vaso sanitário em banheiro adaptado. Vocês já viram aqueles vasos sanitários que tem uma abertura na frente, tem um buraco na frente? Ele já é mais alto e tem um... Aquele vaso de hospital. Aquilo não é... Aquele vaso, inclusive, tem uma norma, que a ABNT regula também a acessibilidade, né? É uma norma, tem ali várias normas para acessibilidade física. Esse vaso é proibido pela ABNT. Então, se você for... ele não pode. Por quê? Porque ele é pior. Antes ele era até recomendado, por quê? Porque ele é um vaso de hospital. E aí as pessoas associavam, é o mesmo vaso que tem no hospital? Então, a pessoa tá doente. A pessoa que tá ali no bar, tomando cachaça, precisa desse vaso também, né? Tá vendo que não faz sentido, né? Você colocar um vaso de hospital no bar. Porque é isso, se eu tô no bar, eu não tô doente, né? Ou tô tentando curar alguma coisa ali, mas... mais a alma do que o corpo. Mais a alma. Aí é uma doença da alma, é outras coisas. Curar tristeza. Curar tristeza. Mas não é uma doença, né, relacionada que as pessoas confundem muito com a deficiência. E isso é um problema, porque, na verdade, aquele vaso machuca muita gente. Entendi. Porque quem não tem mobilidade na perna, a perna cai ali no... vira um caos, o banheiro suja. Tem gente sem deficiência que usa, que fala, nossa, sujei o banheiro inteiro, sabe? Tem um buraquinho ali. Horroroso. Mas sobre os lençóis, pô, eu tô ansioso, porque você teve essa questão das pessoas não acreditarem, você achou lá uma agência que acreditou. Falaram que eu não ia conseguir. Ferrou. Saía 3 horas antes, quer dizer que 3 horas da manhã você estava saindo. Eu acordava... Porque eu falei, eu vou fazer isso e eu não vou fazer isso feia, né? Aí eu acordava, me embelezava, eu passava maquiagem. Eu me arrumava. Já que vai chamar a atenção, o pessoal vai olhar pra você, você tem que estar... Eu penso muito isso, porque assim, antes, na minha adolescência, era um dilema muito comum. As pessoas olhavam muito pra mim. Olham ainda, mas hoje já me incomoda menos. E até porque agora eu trabalho com imagem, então às vezes as pessoas me olham e me reconhecem na rua, o que é que eu fico muito feliz, porque é sinal de que o trabalho está funcionando. Mas, de fato, olhavam com estranheza antes. Mas hoje, eu falei, cara, já que vão me olhar... É lógico. Tem que estar... Tem que estar plena, né? Pá, né? Falei, olha, eu vou passar perrengue, mas eu vou passar perrengue bonita. E aí eu acordava 1h, por aí. O ruim é a gente, que o povo olha e a gente tem a opção de ficar bonito. Não, a gente pode tentar, não vai dar certo. Mas sempre se dá um jeito, nem que passa alguma coisinha, um rebocozinho, né? A gente sempre... Eu fiquei muito bonita no Halloween, você viu que eu coloquei a máscara? No Halloween, pode ser. Eu coloquei a máscara, ninguém me via, pronto, eu fiquei acabou. lindo. Né? O ruim é quando eu tiro a máscara pra dar susto nas crianças. Não, eu consegui assustar mais tirando a máscara do que com a máscara. E lá, apesar de ser... Eu parava de caminhar meio-dia, almoçava, e... Era, teoricamente, um momento para descansar, só que eu não estava descansando, eu estava filmando, né? Então, era o momento que eu ia olhar arquivo, decupar todo o material, cuidar de tudo, limpar drone. O drone caiu na duna, no meio da duna. Eita, ainda bem que não caiu na água. Ainda bem que não foi na água, a duna pelo menos amorteceu, né? Mas, então eu ia dormir até um pouco tarde, assim, eu ia dormir... Pra quem ia acordar 1h, eu ia dormir 10 da noite. Pô, e pelo que eu vi, assim, são 3 fases ali, né? Você começa na areia, escuridão total. Como é que você se localizava ali? Menino, é uma pergunta que eu me faço até hoje. Porque é muito difícil você saber ali onde você tá, mas assim, é deslumbrante. Eu recomendo de verdade que todo mundo tenha a oportunidade, assim. Eu acho que todo brasileiro deveria ter o direito de ir até os lençóis. E é nosso, né? O lençol é nosso. E é nosso. Então... E é, pra mim, uma das passagens mais incríveis que a gente tem no país. E à noite é um negócio sensacional. Então, eu usava uma lanterninha, essas que coloca na cabeça aqui, colocava outra na muleta. Pra iluminar o chão? Ajudava a iluminar o chão. E eu confiava no guia, minha filha. Se você não confiar no guia, você tá lascado. Porque... Pô, era só areia pra tudo quanto é lado que você olhava. E, na verdade, no escuro, você não vê nem a areia direito, né? Só preto mesmo, e você consegue ver o céu estrelado. Então, eu tenho pra mim que eles seguiam pela estrela, o guia não me revelou esse... Ah, só pode ser. Só pode ser. De manhã o sol e... não, de manhã eu consegui pegar um pouco do macete de entender como são as dunas, mas à noite é a estrela. Mas as dunas você não vê nada mesmo. Com
vento, elas, né? Não dá pros mas caras. quando você sobe uma duna muito alta, você consegue ver muito longe ali um pontinho de verde que são os oásis. Então, às vezes eu conseguia me guiar falando, a direção eu sei que agora é ali, porque eu tô vendo muito de longe, mas só quando você tá também no topo da duna. Então, se você se perder nos lençóis um dia, pega uma duna alta, vai pro topo da duna e aí você... Olha, eu vi teu vídeo no YouTube, puta, achei fantástico, e eu percebi que foi mais difícil para você no oásis do que na areia das dunas, não é isso? Porque o oásis é vegetação e... A duna, a gente já faz um trajeto que é pensado que você tá sempre na areia firme. Porque venta muito, então a areia tá sendo renovada, ela é firme. Mas no oásis tem muita vegetação, a areia é fofa, quente. Galho, buraco. Córrego, buraco, tudo que você imaginar ali no meio. E você já tá exausto porque você já caminhou, né, 8 horas ali. E ali foi a hora que eu pensei que ia dar ruim mesmo. Ali eu achei que eu ia existir mesmo no final do oásis. Eu falei, cara, deu ruim. Game over. Eu contava com isso. Eu tava assistindo, ela não pode desistir. Eu te mandei até foto, né? Eu tava assistindo e falei, eu tô vendo teu vídeo aqui. Eu mandei pra ela, falei, caraca, você foi guerreira. Foi, ali teve uma hora que eu achava que ia ser game over mesmo, assim, no final do oásis. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu drone já tinha caído. Tinha feito investimento, gastei tudo eu tô pagando pra fazer isso ainda. Pra fazer o drone, pra comprar o drone ali, porque eu falei, uma viagem dessa, preciso do drone. Mas ressuscitei o drone, temos imagens de drone no vídeo. Nos lençóis é fantástico. Eu vi mas no oásis é o mais difícil, porque eu pensava que, terminou as dunas, chegamos no oásis. Mas não é, na verdade você tem que atravessar todo o oásis até chegar na casa onde a gente dorme. Tipo, tem quilômetros de oásis, né? É gigantesco. E andamos, foi um tempo ali. E que lição você tirou desse desafio? Cara, cada vez que eu viajo e faço umas coisas dessa, eu me sinto mais forte. E não é forte a ponto de fazer mais loucuras, a ponto de ser inconsequente. Mas forte no sentido de olhar e falar, caramba, olha o que eu fiz. Então, cada experiência que eu vivo, e eu acho que essa é importante até, de se propor a viver experiências diferentes. Se for viagem, ótimo, mas não necessariamente viagem. Experiências diferentes que possam... Que te desafiem, né? Pra mim, a viagem faz muito isso. E se eu puder recomendar, eu recomendo para todo mundo que viaje, que tente fazer sozinho, dentro das suas condições, ou com uma pessoa acompanhando, mas se permitindo ir um passo além daquilo que você já foi. Sim. Porque, nossa, eu volto achando que eu posso dominar o mundo, assim. Que venha o que vier, sabe? Próxima fase. Né? Posso, e em todos os aspectos, não só de viagem, mas aí eu volto mais forte dentro das minhas relações, eu volto mais forte pra fazer coisa chata do trabalho, eu volto mais forte pra tudo. Você dá um restart, assim... Porque você se recupera, você fala, olha o que eu consigo fazer, né? Olha do que eu sou capaz. Isso é maravilhoso. É legal que assim, não é provar para a sociedade, é provar para você mesmo quanto você é capaz, né? Isso é legal. E essa sensação, e eu gosto muito dessa sensação, então meu objetivo inicialmente ele não é mesmo provar nada para ninguém, mas em um segundo momento ele é mostrar sim para as pessoas, mostrar com certeza. Porque eu imagino que isso é importante até para outras pessoas em condições semelhantes, X, variadas. Exato. E o que me te motiva procuram muito, provavelmente. Nossa, isso me motiva demais a continuar. Você recebe muita mensagem de galera que fala, nossa, olha, por causa de você eu vou começar a fazer isso. Cara, sabe o que eu acho legal? Assim, não é um espelho... que nem você estava falando, eu complementei, semelhantes. Não é um espelho para quem é só semelhante a ela. Não é. Cara, é pra gente também claro que fala, caraca, mano. Eu recebo mensagem de gente com deficiência, sem deficiência. Exatamente. Eu me emociono muito com a mensagem de pais de crianças com deficiência. Nossa, isso é verdade. Porque é uma galera que fala, nossa, eu quero muito que minha filha, e geralmente usam um nome carinhoso, a minha fulana, né? A minha Maria. Quero muito que ela seja, que ela tenha essa independência, que ela tenha essa autonomia. E eu acho que isso é tão importante, porque é tão comum que famílias prendam pessoas com deficiência porque têm medo, querem proteger. E eu sou muito grata justamente porque minha família não fez isso. A tua mãe foi guerreirona, né? Nossa, e a minha maior gratidão por ela não é nem por... Eu não posso nem dizer, porque ela me incentivou, porque que mãe que vai falar pra minha filha vá para o Sudão, né? Mas ela nunca me impediu, e principalmente na infância, quando eu tava começando a me adaptar. Então eu tava ali de andador. E eu imagino que pra uma mãe, né? Você olhar pra uma criancinha toda magricela,
sem força nenhuma, tentando aprender a subir. Queria subir árvore, né? Então pegava o andador, ia até a árvore e dava um jeito de subir na árvore. Que era muito espontâneo. Eu era uma criança tentando subir na árvore. Cara, mas, Jéssica Paula, eu acho que o grande empurrão que a tua mãe te deu foi justamente não te prender. Porque o que a maioria das mães hoje fazem é prender. As mães já... Mães que a gente fala mães e pais, obviamente. Porque no teu caso, a tua mãe foi muito que no meu caso foi... já aprendem crianças normalmente assim, falar, não vai lá porque você pode cair e se machucar. Porque vai cair, porque vai sujar. E eu olho e falo, gente, vai criar anticorpo, que jeito esse menino? Exatamente. Não é? Eu lembro que você falou, num relato que você deu, que falou que o pessoal lá no Sudão falou pra você tem muita sorte, porque se você tivesse nascido aqui, você estaria em cima de uma cama até hoje, né? Foi uma mulher que eu conheci no Sudão. E pela cultura, pela estrutura social que se tem ali, que é bem fadado, né? Que foi até o termo que você tinha utilizado. É muito comum que as pessoas com deficiência ocupem, sim, apenas esse lugar. Então, o contexto que a gente vive, ele é muito importante. E é por isso que a família é muito importante. Sim. E o que eu escuto muito de pessoas com deficiência que eu impactei, de eles me trazerem relatos que escutaram de um tio, de um pai, de uma mãe, de um irmão, que uma pessoa que tentou viajar e escutou que não melhor não vai. E sem esse incentivo, acabou ficando mesmo. Cara, olha a importância de você estar nas redes sociais. Total. Né? Então, é por isso que eu falo, cara, eu quero mostrar mesmo que quem decide é você. Eu até tenho uma bandeira que eu escrevi, quem decide é você, porque é muito comum as pessoas falarem, não, pra você isso é difícil, pra você vai ser complicado, pra você é longe. Eu falo, cara, quem decide sou eu. Fala aquela tua palavra, fantástica. O atreva-se. Atreva-se. Eu falo pra todo mundo, atreva-se, porque é bom ser atrevida, né? Sim. A gente fala, se atrever a fazer diferente. E o conceito que você explicou pra gente do atreva-se por que eu não tenho a chance de tentar como todo mundo tem? Exato, esse é o grande desafio. É a chance de tentar. Não tô falando que vai dar certo, não tô falando que vai ser igual, que vai ser perfeito. Não tô prometendo, não prometi que ia conseguir atravessar os lençóis. E nenhum dos desafios que ainda estão por vir, não tô prometendo nada. Mas eu tenho, sim, o direito de tentar. Né? Então, e quem decide o que é difícil, se eu vou ou não, sou eu. E isso é muito importante, a gente está falando isso aqui, porque existe uma palavra que é muito preciosa para quem tem deficiência, para todo mundo, na verdade, mas falando do lugar de uma pessoa com deficiência, que é a autonomia. Sim. Que é diferente de independência, porque em algum momento você pode precisar de alguém, sim, você vai precisar de alguém. Eu era dependente do guia ali, nos lençóis. Imagina, ser um guia, eu não sabia nem para onde eu ia. Mas eu tinha a autonomia de poder decidir se eu ia, se eu não iria, quando iríamos. Todo o processo ali do planejamento da viagem, a execução, eu tive completa autonomia. E isso que é muito importante, porque eu pude decidir o que eu ia fazer e o que eu não ia fazer. E isso é fundamental na vida de qualquer pessoa e é muito precioso para quem tem uma deficiência. Então, para as famílias, né, de pessoas que têm gente com deficiência, eu acho que essa é a palavra-chave, é pensar na autonomia, que é o poder que a pessoa tem de decidir, de avaliar os elementos em volta dela e ela mesma decidir o que funciona, o que não funciona, o que quer, o que não quer. E vai pro Sudão, né? Vai pro Sudão. Como é que você percebe, Jéssica Paula, que nem... você citou o exemplo da viagem, né? O Pedro lembrou muito bem que lá, né, estaria numa situação. Aqui você tem uma situação mais confortável comparado a esse país. E qual país que você acha que está mais preparado do que o Brasil? Olha, a gente tem países desenvolvidos, sim, que estão mais preparados. Suíça é um exemplo. Noruega é um exemplo, claro, né? Que são esses... Países nórdicos, né? Que são países que têm bastante... um cuidado bem interessante em relação às pessoas com deficiência. Mas no Brasil a gente tem lugares interessantes também. Então, Porto de Galinhas, por exemplo, é um destino legal para quem tem para quem tem uma deficiência. Legal. Claro que não é totalmente acessível, mas tem serviços, tem a acessibilidade atitudinal, tem serviços especializados, tem um cuidado ali, tem cadeira de praia, enfim, que é bem bacana. Gramado, eu achei uma cidade também que tem bastante acessibilidade, principalmente no centro histórico, ali, que é mais focado em turistas mesmo, mas vários lugares com uma boa acessibilidade. A própria Avenida Paulista, inclusive, São Paulo não é, por completo, uma cidade
com boa acessibilidade, mas a Avenida Paulista é uma das avenidas mais acessíveis da América do Sul. Caramba. Então, é que os bairros bairros não foram pensados. porque né? não tem a conexão entre uma Sim. coisa e outra. Mas a região da Paulista ali e os estabelecimentos que são conectados tem uma boa acessibilidade também. Depois repara, você vai andando na Paulista, tem piso tátil. Verdade. Tem Você todas falando agora- Todos os quarteirões têm a rampa. Tem rampa, né? Nas faixas, então... mas podia extrapolar pro resto, né? Das principais... Pode melhorar, inclusive, a da É. Avenida Paulista e pode extrapolar, com certeza. porque a né? Avenida Deveria. Paulista é um cartão postal. Aí, obrigatoriamente, a Exato, prefeitura exato. vai lá e faz, mas tem que fazer para as outras avenidas, né? Mas olha, eu vou te falar, se fizessem pelo menos em todos os cartões postais, já estaria já tava ajudando bom, né? bastante. Porque aí poderia até ser um primeiro passo pra, Sim, não pra é que chamar tava os bom, outros. mas né? já começaria. estamos Se não falando- poderia ser um começo, né? É. Estamos falando de... A gente fala muito centro, né? Mas periferia tem lugar que não tem saneamento básico, né? Então... Eles não pensam nem ali no... Enfim, Essa claro que é a isso é dificuldade básico que também. a gente tem né? no Brasil, porque a gente tá falando de um país onde tem muito lugar que a gente não tem acesso à água potável. Exato. Então você tá falando de rampa, parece que você tá falando de algo que é até uma frivolidade, né? Em comparação com a água potável. Não diminuindo, é tão importante. É tão importante, quanto. mas quando é que a você água potável é para todos, e aí a rampa as pessoas pensam, puta, não é para todos, né? Então é por isso que acaba... Acho que é por isso que na política Fica pública colocando porque pro lado. fica parecendo que é... E tem lugar, por exemplo, quando você vai em uma favela, por exemplo, e conheço algumas de São Paulo, é muito comum você ter condições onde você não tem nem onde colocar a rampa direito, porque você teria que reformular uma série de outras estruturas para conseguir encaixar uma rampa ali. E a gente está falando de rampa que é o exemplo mais É o básico simples do de básico, acessibilidade. a gente né? tá comparando o terceiro mundo com os países nórdicos. Cara, como é que você faz uma comparação dessa, infelizmente, né? Mas, por exemplo, de alguns países que eu estive na África, né? Etiópia, por exemplo, é um país que é de terceiro mundo, mas que tem uma forte acessibilidade atitudinal, que me ajudou muito. Que legal. Então, é por isso. E, por exemplo, a França, já passei perrengue, assim, de não conseguir... Na Inglaterra, já passei perrengue de não conseguir... De atitudinal, de não conseguir ajuda. A falta de atitude, pra mim, depois de conversar com você e te conhecer, acho que é uma das piores deficiências. que existe. Nossa, total. Cara, Na em Inglaterra... qualquer situação. A falta de atitude é a É pior verdade. deficiência do ser humano. Não, total. Na Inglaterra, eu quebrei minha... É que eu sou diva, aí eu quebrei a muleta. Eu consegui quebrar a minha muleta bem aqui, assim, ó. E aí eu não consigo andar. Porque eu preciso você tem o desse apoio apoio. do- Apoia aqui, né? Antebraço. Total, porque senão eu usaria bengala, né? Então esse apoio aqui pra mim é primordial. E eu quebrei na frente do Palácio da Rainha, que agora é rei, mas... eu quebrei na frente do palácio e eu fiquei um tempão no chão. Galera vendo, passando, e E não nada. surgiu um ser pra pedir ajuda. Eu saí pedindo ajuda, aí Que absurdo. saiu um rapaz que tava trabalhando, inclusive, numa obra, e aí ele viu. Então, pra você ver... Mas a pergunta é como você conseguiu quebrar aquilo ali? Ai, meu filho... Porque é duro pra caramba isso aí. Sabe do tipo, como a gente torce Teve o que se pé que defender, não dar uma usa? porrada em alguém assim? Olha, já roubaram minha muleta, inclusive, né? Tem essa história também. Que foi num país desenvolvido, Mas como né? isso? Falaram, você foi pra África, é muito perigoso, meu Deus. Roubaram minha muleta na Irlanda. Mas Mas não, roubaram pra usar? Pra levar Pra pra bater, vender? pra bater em gente. Pegaram emprestado. Meu Te devolveram no final. Não, tivemos que pegar de volta. Caraca, Tinha uma pessoa desesperada, que ela tinha um grupo ali de pessoas que roubaram o lanche de uma menina. Eram jovens que roubaram o lanche de uma menina. E a menina tava toda atordoada, assim, a gente viu a menina, já tínhamos visto ela, inclusive, na rua antes, porque a gente tava na lanchonete em frente. E aí, a gente viu essa movimentação, a galera saiu correndo, e a gente foi tentar acudir ela. Tava eu e uma amiga, fomos falando, meu Deus, o que aconteceu? Quer precisar de ajuda? E ela olhou pra muleta e falou... é isso. É a muleta. E ela começou... Muleta em inglês é crutch. Crutch! Give me the crutch! Ela começava, crutch! Começava a gritar, pegou a muleta. E aí ela começou a puxar a muleta de mim. Caraca. Você ali tem... E eu tentando, mas assim, eu não tenho esse equilíbrio todo, né? Pra ficar, imagina a pessoa sem uma puxando a minha muleta. e- E aí eu caí no chão e ela saiu correndo com a minha muleta pra bater na galera que tinha batido nela. Pô,
Aí saímos correndo atrás, saíram. Minha amiga sem reação, ela só virou assim, ficou parada, Cara, sem tipo reação. assim, o que eu faço? Vou atrás da muleta ou ajuda a pau? Foi tipo isso. E aí doideira. acharam lá na frente, tipo, conseguiram tirar dela, explicaram, meu amor, você não pode fazer isso. E aí... Devolveram. E aí devolveram País de a mulher. primeiro mundo. Pai de primeiro mundo. Com pessoas de terceiro. Então, é a alma, né? A tal da alma, ela... Verdade. E qual será o próximo Atreva-se? Qual será seu próximo desafio? Você já tá com alguma coisa na cabeça? Eu tô, e que foi uma coisa que disseram que eu não poderia fazer também. E eu tava tão despretensiosa, eu queria só um lugar pra falar sobre... Os Lençóis é o primeiro episódio de uma série chamada 7 Elementos, onde eu tô desafiando, né, diferentes elementos da natureza. E aí, elemento areia, lençóis, ok. Depois, elemento rocha, pedra. E aí eu pensei, rocha, pensei, será que eu faço uma escalada, ou um rapel, ou subo a algum lugar, um mirante? Eu tava muito tranquila. E aí eu cogitei fazer no Rio de Janeiro, porque, né, temos vários morros que são cartão postal. Falei, o que dá pra fazer no Pão de Açúcar? Comecei a procurar. Comecei a ligar para alguns instrutores de esportes no Rio para saber o que dava para fazer. E eles super falaram, não, pode fazer, dá para fazer escalada. E aí eu falei, legal, eu tenho uma deficiência. Aí eles, no mesmo momento, falavam, não, então não dá para fazer. Caraca. Foi a deixa, né? Aí pensaram- eles falaram, não, faz rapel dá pra fazer, rapel dá pra fazer. Eu Não falei, quero tá, rapel. qual que não dá pra fazer? Aí escalada, eu falei, é esse que eu vou fazer. Você já sabe que o próximo episódio nós vamos falar sobre... Então a gente A vai escalada escalar do o Pão Pão de de Açúcar. Açúcar. E até onde eu sei, eu acho que é a primeira mulher com paraplegia que vai tentar fazer. Você foi a primeira que atravessou os lençóis? Até onde se sabe, sim. Caraca, que É. legal. A parabéns. galera olhava pra mim com a cara de pânico. Nunca tinham visto ninguém fazer de muletas ali. Foi a primeira vez. Você falou que na cidade, né? O pessoal... Na cidade, agora eu tô famosa. Meu nome tá rodando barreirinhas ali, as cidades em volta. Porque ninguém acreditava. E os guias são muito brincalhões. Então a galera inicialmente estavam pensando que era piada do guia. E a galera realmente não acreditava. Mas até onde se sabe, realmente foi a primeira. Fechou. Cara, mas é legal, né? Bom, acho que a gente vai precisar chamar ela de novo. vai- hein? Vai Você ter que vai ter que ó. voltar. A gente vem depois do Pão de Açúcar. Com certeza. E se a gente for acompanhar em loco esse negócio de Pão de Açúcar? Ó, legal, Hein? Aí eu é. respeitei. Escala comigo. Aí já tem que... Aí tem que ter a tua coragem. Aí não sei se eu... Não, coragem eu tenho, mano. Aí, ó. Cara, eu topo. Ó, Vocês convite. escalam, eu fico filmando. Vamos fazer esse Você combinado, então? escala, eu fico filmando. Não, mas já tem data? Olha, a gente pode negociar uma data que dê pra vocês irem. Ó. Legal, Tá, eu então, topo. bom, eu vamos topo. continuar nos falando e aí a gente amarra de você Eu tô voltar. achando que é conversa de vocês. Não. Minha não é. Olha, ela tá jogando o mesmo verde. É, né, que a gente exatamente. joga. Não, Vai não que fala que eu não funciona. consigo. Não fala que eu não consigo, que eu Vai não que, vou. vai que funciona. Jess, de coração, muito obrigado pelo seu tempo de trazer histórias tão bacanas, mas o negócio do Pão de Açúcar tá de pé. A gente vai, você vai voltar aqui pra gente trocar uma ideia sobre o segundo elemento. Eu não conheço Ó. o Rio, talvez vai ser nessa oportunidade. Nossa, não. Então vai conhecer ali, ó, com chave de ouro, olha. Fechado. Como que a galera te encontra nas redes sociais? A Jéssica Paula tá no Instagram e pelo Instagram tem vários links que tem vários outros. Tem aí o vídeo do YouTube, dá pra comprar o livro pelo Instagram também. Quem quiser me mandar um direct pode mandar também, que eu sempre respondo. Beleza. Às vezes demora, mas eu respondo. Estamos aqui. Desculpe, YouTube não permite fazer. Olha Mas só. eu vi até o YouTube respondendo aqui, Até ó. o YouTube. Histórias das vítimas do conflito do leste africano. Boa, comprem. Como a galera te encontra nas redes sociais, Germano? @Saldanhager. Vocês me encontram no PH Silva HS, tudo junto. E foi um prazer e até semana que vem. Um beijo. Aí. Caraca, foi muito bom, meu. Não, muito bom. Você precisa voltar. Valeu. Você É precisa bom. voltar, Sabe,